Horóscopo para o dia 11 de abril de 2021. Áries ou Carneiro. Tudo indica que uma batalha que você vinha combatendo há algum tempo chegue ao fim, sendo o vencedor, mas há a tendência de que ainda há mais coisas para resgatar, como se fosse um bônus, e alguns sinais poderão surgir te indicando o caminho a seguir. A única coisa que poderá te atrapalhar é o fato de querer deixar para lá, pois dependendo do que for, é possível que nem aguente mais olhar para algo que lembre a situação, de tão cansado que estará. Contudo, mesmo assim é capaz de sentir um enorme impulso dentro de você indicando que deverá percorrer os sinais que poderá enxergar. Aí é questão de querer frear tal impulso ou fluir com ele. Touro. É possível que tenha de encarar algumas novidades, o que de certa forma é ponto fraco dos taurinos, e por conta disso, poder duvidar da capacidade que possui para lidar com tais situações. No entanto, você as possui, e provavelmente seu temor tem mais relação à maneira como vai se impressionar do que às situações propriamente ditas. Sendo assim, seria ideal solicitar por ajuda espiritual para que consiga se acalmar para não se deixar levar pela dificuldade aparente, pois somente assim você vai conseguir olhar o verdadeiro tamanho dos obstáculos e agir com sabedoria para superar. Podem até ter seus graus de dificuldade, mas sua capacidade e persistência, aliada à segurança interna, serão as chaves para transformar tudo o que parece assustador numa brincadeira de crianças. Gêmeos. Poderá ter alguns probleminhas com algumas coisas que vier a fazer, mas que poderá te abalar bastante por não conseguir, muito provavelmente relacionado a algo novo para você. Porém, sua curiosidade e capacidade de aprender serão fundamentais para resolver tudo isso, desde que não assuma a postura de se manter para baixo e reclamar que apenas os outros fazendo dá certo. Às vezes o fato de algo dar errado para nós e não para os outros são pequenos detalhes que podem ter sido ignorados, e se prestar bem atenção em como eles fazem, e ainda pode ser que venha a descobrir em alguns casos que é pegadinha, tendo outros truques, é bem capaz que consiga fazer também. Câncer ou Caranguejo. Apesar de ter a possibilidade de sentir certa leveza em seu domingo, tome cuidado para não se descolar demais da realidade, e assim comece a se sentir como uma vítima do destino, pois uma coisa é se manter despreocupado, e outra coisa é ser irresponsável. Embora a malícia seja condenada por muitos espiritualistas, ela não é de todo ruim, pois através dela conseguimos identificar possibilidades de enganos, e assim nos livramos de problemas. Muitas vezes queremos ficar na postura de good vibes, mas não com o intuito de que a vida seja mais fácil para nós, mas na pura e simples intenção que o mundo nos favoreça. Quando isso é feito apenas com a intenção de mudar o exterior, e não interiormente, é natural que se manifestem as vibrações do que não desejamos, e assim elas acontecem. É aquela questão de que se algo chega a nós, é porque estamos vibrando naquilo, por mais que não tenhamos consciência, mostrando a necessidade de transmutar tais vibrações. Em outras palavras, se algo parecer perigoso, não será o fato de ignorar sem tomar qualquer outra atitude que vai fazer a situação segura, o que se faz necessário ter de lidar com ela, além de realizar o trabalho interno para que não torne a acontecer tanto em forma como em essência. Leão. Se agir baseado no interior é algo essencial para a vida, neste domingo para você terá um peso ainda maior.
Isso porque talvez algumas atividades que queira realizar te sejam negadas por outras pessoas que podem se julgar como superiores, e se você cair na pilha, a única coisa que poderá acontecer é começar a invejar elas, e como é algo de baixa frequência vibracional, já se sabe que atrai nada de bom, inclusive estragando o resto de seu dia. Por mais que seja difícil, o ideal seria aceitar a situação. Isso parece loucura, mas há uma explicação. É natural de pessoas que se sentem inferiores tentar mostrar superioridade aos outros para ter o mínimo de segurança própria, e essa sensação de poder sobe tanto a cabeça que é comum começarem a extrapolar, e isso acaba por derrubar eles mesmos. Se souber se manter tranquilo e deixar para lá, é bem provável que eles próprios se eliminem e você encontre o caminho livre. É o famoso perder para ganhar. Virgem. Sua conhecida capacidade crítica estará bastante apurada, mas você tenderá a desconfiar de seus julgamentos e esperar alguma confirmação de que fez a coisa certa. É provável que muitos deles sejam realizados com precisão cirúrgica, assim como as confirmações virão, mas para que tenha acesso a elas, será necessário mudar de postura, e algo que poderá ser requerido é se desligar do 220, procurando relaxar. Muitas vezes sinais do tamanho de locomotivas aparecem em nossa cara, mas o fato de estarmos pilhados pensando em algo faz com que pareçam invisíveis, e isso sem contar que por pensar tanto em algo, aliado aos maus sentimentos e à intensidade da emoção, acabar por tudo o que tinha feito certo começar a dar errado, afinal, estará por enviar energias negativas para a situação. Procure manter a calma que tudo o que precisa para confirmar seus acertos vão ser possíveis de serem identificados. Libra ou Balança. Precisará tomar cuidado para não se livrar de um buraco e cair em outro. Isso porque haverá a tendência de que consiga se libertar de vez de algum problema que estava te incomodando bastante, e se não limitando diversas áreas de sua vida, mas que se não souber frear suas paixões, a tendência é que entre em outra situação igual tanto em forma como em essência. Em vez disso, procure olhar o que te levou à situação da qual se libertou, evitando agir da mesma maneira. E nem estou falando de abolir de sua vida, mas ser moderado. Para ficar mais claro, pego como exemplo pessoas que conseguem transplante de fígado após contrair cirrose hepática, mas que não aguentam ficar longe da bebida e voltam a cometer excessos, o que levará a desenvolver a mesma doença. Quando se soubesse se controlar, poderia continuar a beber sem causar tanto dano. Escorpião. Neste domingo, você poderá achar que não apenas as outras pessoas, mas tudo está agressivo contigo, e por conta disso, preferir abandonar seu dia, fazendo absolutamente nada do que gostaria. Porém, talvez em vez de acusar os outros de truculência, seria importante se perguntar o porquê de tais atitudes, e ainda se elas são reais ou coisas de sua cabeça. Às vezes nem são os outros que estão tão agressivos, e sim que não estamos com tanta vontade, e assim adotamos a postura de sensíveis, onde qualquer intensidade possa parecer que foi utilizada força desproporcional. É claro que em algumas situações não estamos bem por um motivo ou outro, e por conta disso ficamos mais sensíveis que o normal, onde uma brincadeira rotineira nos ofende. Contudo, em todos os casos, será importante fazer essa autoavaliação, pois se constatar que você é que está se colocando numa posição de vítima, significa que pode mudar isso, e não se limitar a fazer o que deseja,
atuando com a vontade necessária. Sagitário. Sua cabeça poderá ficar bastante voltada para a realização de seus sonhos, e ao que tudo indica, encontrará diversas formas de se inspirar para transformar em realidade. Porém, alguns cuidados serão necessários, como se preocupar com a essência, embora a forma pareça bela. Isso porque costumamos dar bastante atenção ao que julgamos como principal, mas esquecemos os pormenores. Por exemplo, você pode querer ser um cantor famoso, pois sabe que canta bem, inclusive ouvindo elogios, e se não já realiza esse trabalho de alguma forma. Por outro lado, uma vez famoso, adeus anonimato, e tudo o que você preza, como a liberdade, poderá acabar devido à grande quantidade de fãs, além de que atitudes que vier a tomar vão tender a ser julgadas, principalmente se a sociedade ou os fãs virem como inadequadas, algo que não ocorre no momento. E isso sem contar em ter que cantar músicas impostas por empresários e ter de se adaptar à fisionomia que eles considerarem como ideal. Alguns tiram tudo isso de letra, pois pensaram nisso antes e concordaram em conviver com isso, já outros simplesmente se arrependem quando alcançam a fama, muitas vezes recorrendo ao uso de drogas para fugir dessa realidade que considera opressora. Não é uma leitura para desanimar, mas para trazer a ciência de que todos os desejos ocasionam várias consequências, e se serão boas ou ruins vai depender muito do nível de maturidade de cada um. Se tiver a capacidade de suportar as coisas que estão além do que simplesmente a aparência de seus sonhos, terá uma vida maravilhosa, e será natural que ela te traga muito mais coisas boas aliadas ao que vier a alcançar. Capricórnio. Você tenderá a dedicar seu domingo para o descanso, mas sem deixar de se planejar para conseguir obter sucesso em determinadas tarefas que terá de lidar. Contudo, tome bastante cuidado para não colocar seu pessimismo disfarçado de realismo em seu planejamento, caso contrário, poderá tornar as coisas mais difíceis do que realmente serão. Muitas vezes as dificuldades são criadas apenas por nutrir a possibilidade de encontrar pessoas pela qual sente antipatia ou tarefas que não gosta de fazer. Não significa que não possa sentir tais rejeições, mas quanto mais se alimenta esse tipo de sentimento, maior a probabilidade de que sinta má vontade no momento, sofrendo uma baixa energética, e aí é claro que tudo ficará mais trabalhoso. Pelo contrário, procure se concentrar na alegria que desejará sentir com o dever cumprido, pois sempre que se lembrar disso, por mais que esteja difícil, será natural que recobre suas energias e faça tudo ficar mais fácil. Aquário. Mesmo que de maneira inconsciente, você conseguirá se conectar à sua felicidade interior, e por conta dessa vibração interna poderá gerar alguns ganhos externos, seja por obtenção ou criação própria. Porém, como costumo dizer, o ideal mesmo seria que aprendesse a se conectar a ela de maneira consciente, pois ela faz com que as coisas boas sempre continuem chegando devido a ter fortificado tal padrão vibracional, pois uma coisinha que não esteja tão alinhada dentro de você poderá atrair o que está na mesma sintonia, e se deixar-se levar, o fluxo de bênçãos é interrompido. E às vezes nem se trata de algo negativo, mas por não estar tão bem resolvido internamente, interpretar de forma negativa o que te chega, e assim não aproveita da melhor maneira, enquanto se conseguisse ser capaz de se manter com o astral elevado conscientemente, independente das condições externas, o que seria visto como problema para muitos você saberia colocar para trabalhar a seu favor.
Peixes. Você poderá ter a tendência de aproveitar seu domingo para refletir sobre o que anda atraindo para você, com a intenção de melhorar seu trabalho interno, pois nota que ainda há coisas em seu exterior que podem ser melhoradas, pois continua a atrair o que desagrada. Embora seja uma postura louvável, talvez a forma de resolver não seja tão agradável assim. Isso porque, ao que tudo indica, tais atrações têm ocorrido devido a algumas ilusões que anda alimentando e que te são bastante caras, e que seria bom abandonar. É aquela questão de que não custa nada sonhar, e sonhar é bom, mas é necessário aliar sonho com a realidade, de modo que não venha a esperar que algo aconteça sem ser possível de acontecer, ou que até é possível, mas difícil em relação a probabilidades. Talvez se você deixar tais sonhos de lado, ao menos por um tempo, e se basear mais na realidade, adaptando ao que anda vibrando, é capaz que o que passe a chegar para você seja mais de seu agrado. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.